dia a você que também está participando deste culto de casa. Que Deus abençoe. A nossa leitura será em Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Antes, vou mencionar um versículo, não precisa abrir, mas você já pode preparar a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 19. Juízes 19, versículo 24. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Nós, por causa da condição humana, quem entende, quem conhece o que é a fé, nós sabemos que não há justos. Não há justos. E eu mencionei da outra vez sobre filme de terror, e eu posso dizer que a gente consegue ter a parte 2, parte 3, parte 4, não é assim filme de terror? Eles lançam um determinado filme e tem alguns que não acabam, né? Quem conhece Sexta-feira 13, por exemplo, ele tem, é infinito, né? Infinito esse filme também. Então existem filmes que também, por causa da força que ele tem, ou coisas que acontecem na nossa vida também, que eles são marcantes. São filmes que, se falar em filme de terror, por exemplo, é possível que algumas pessoas falem, esse filme é brabo. Dos filmes antigos, tem um filme de terror que ficou muito falado depois pelas coisas que aconteceram também com as pessoas, que é Exorcista. Esse filme do Exorcista, ele de fato, as pessoas falavam das cenas que tinham, principalmente pelo período, aquilo que acontecia ali. Então, algumas histórias de terror, nós sabemos que elas marcam. E aqui nós vemos que esse padrão moral que a gente lê em Juízes, ele é um padrão moral marcante e nós iremos perceber que ele se repete. E o que eu aprendo com esse povo, a primeira coisa que eu quero lembrar é que a experiência com Deus, ela exige de nós uma escolha. Experiência vai exigir de você uma escolha. Quando nós lembramos dos 10 leprosos que foram curados, somente um veio até Jesus. E nós vamos reduzir a quantidade de pessoas que têm experiência com Deus, porque quantas pessoas têm males e quantas são curadas? São todas? Quantas pessoas dentro da igreja têm uma experiência? Então, primeiro, nem todos que entram, nós sabemos que passa pela porta estreita. E muito menos os poucos que têm experiência. A peneira ainda passa mais ainda. Porque aqui, dos poucos que têm experiência, nós temos 10%. 90% seguiram a sua própria vida, fizeram as suas escolhas. Então, poucos têm experiência e menos ainda são os que conseguem escolher bem. Cuidado com as suas escolhas. A importância que nós temos em ter atenção nas escolhas que nós fazemos. E essa história de terror, ela me lembrou de outra, e com isso, dizendo que não é novo.
não era algo novo nesse período. E nós vimos ali uma mulher abandonada, violentada, esquartejada e esquecida. Esquecida até para nós, que não gostamos de tocar nessa parte da Bíblia. Mas Deus faz questão de registrar, e nós sabemos que toda a Escritura é útil ao ensino, para que venha nos tornar cristãos autênticos, crescimento espiritual. Esse é um padrão moral que nessa história que foi contada anteriormente, ela arruinou a vida dessa mulher, arruinou uma vida. Essa mulher tinha um pai que também, com a sua falta de sabedoria, entregando aquele senhor, e provocou também o sofrimento de muitas pessoas, chegando a quase dizimar uma das tribos por causa da guerra que aconteceu. Isso então me leva a outra história que nós iremos ler agora em Gênesis 19, a partir do versículo 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhe: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Vamos orar. Senhor, teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que nós tenhamos o nosso ouvido sensível e o Senhor tenha liberdade a se manifestar nesse lugar. Nós pedimos a Ti, Senhor, que tenha misericórdia de nós e fale ao Teu povo, aqueles, ó Deus, que estão firmes na Tua palavra e aqueles que estão perdidos, ó Deus. Provoca, ó Deus, a cura em nome de Jesus. Amém. Sodoma e Gomorra, ele tem o período aproximado de esse episódio de 1650 antes de Cristo. 1 milênio são muitos anos, 1000 anos, mais ou menos 1650 anos. E o tempo de Juízes foi de 1200 a 1030. Então nós temos ali uma diferença de 450 anos. Em um século acontece muita coisa, o que vocês acham? Muda muita coisa? As 2 últimas décadas mudou muita coisa? Se vocês não recordam, não existia esse aparelhinho aqui.
desse jeito. E era considerado uma impossibilidade, ou inviabilidade, ou ninguém iria gostar de usar. Será que ninguém gosta de usar um smartphone? Inclusive, que nós deveríamos estudar a informática, o computador ficou de lado, né, por causa do tempo que nós perdemos num aparelho que não iria dar certo. Porque o que dava certo quando começou a ter era o BlackBerry. Alguém lembra do BlackBerry? Tecladinho, aquilo que é bom. Isso nunca vai funcionar. Digitar na tela não vai funcionar. As coisas mudam. O que pode acontecer em 2 séculos? Imagine 4 a 6 séculos. Nós poderíamos pensar que é para você evoluir, correto? Melhorar. E de fato algumas coisas melhoram. Mas parece que nós nos empenhamos nessa ilusão da melhora, mas não percebemos que não houve essa melhora. Porque a primeira história de terror contada aconteceu depois, num povo já separado por Deus e através de um levita. Talvez olhando e lendo essa história, você falaria assim: olha, com as mudanças, isso não aconteceria. Mas será que dentro das mudanças, moralmente, nós não temos as repetições e a decadência da moralidade? Será que nós, como cristãos, estamos com os nossos ouvidos e a nossa percepção ao mal como um zumbi que não existe, aliás, mas já que ficou muito famoso essa história de zumbi, retrata às vezes o que nós sentimos ao ver, que é como se nós estivéssemos adormecidos, pensando que o nosso sistema político, que está dominante nas escolas, está melhorando a condição do ser humano quando começa a falar de meio ambiente, quando começa a falar de ideologia de gênero para você ter mais tolerância, entre outras coisas. Nós achamos, olha, agora vocês estão com a moralidade em alta, estão compreensivos. Antes vocês eram intolerantes, mas existe uma ala de cristãos que são radicais, intolerantes, fundamentalistas, que às vezes eles não falam, mas que não deveriam existir. É o ópio da sociedade. Quantas repetições? Então, no versículo 1, primeiro destaque, e a primeira pergunta que eu gostaria de responder no sentido da gente entender a história: quem são estes anjos que estão ali falando com Ló? Quem são estes anjos? Que entraram na cidade para talvez verificar algo da maneira como foi conversado com Abrão, que teve seu nome mudado para Abraão, diferente de Paulo, que não teve o nome mudado, que é só uma tradução. Às vezes a gente embola, fala que todo mundo teve o nome mudado na Bíblia. Neste caso foi mudado de Abrão para Abraão. E quem são esses anjos que vieram ver como que está, talvez, a nossa casa ou a igreja, para ir ali fazer algo, para ir em Hollywood, na faculdade, na universidade, para ir no trabalho? E às vezes, de fato, a gente tem dificuldade na comunicação. Eu sei que isso acontece. Mas eu prefiro ter a dificuldade na comunicação que talvez eu tenha, porque eu sou muito enfático. Quando a pessoa fala: olha, eu
às vezes tem uma barreira, mas do que estar, por exemplo, festejando a imoralidade. Para não pecar, eu prefiro afastar aqueles que falam assim: poxa, você tinha que ser mais maleável. Eu prefiro que aqueles que estão com o gosto por servir a Satanás, ao inimigo, ao maligno, que não fiquem perto de mim mesmo. Não fiquem. Caiam fora. Não entrem na minha casa, no meu pensamento. Não conversem comigo. Não faço questão. Não quero perto de mim. Para que esses anjos, quando nós podemos dizer que anjos, eles eram usados e são usados para o juízo, e nós vemos isso em Apocalipse, então representa o juízo de Deus naquele local. É o juízo de Deus na nossa vida. Entre ter o juízo de Deus vindo contra mim, eu prefiro me afastar da imoralidade, para que esse juízo não me alcance com força de destruição, que era o que estava acontecendo. Agentes de Deus para juízo. No capítulo 18, versículo 22 e 23, diz que então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. E ali é o momento que eles chegam. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E, aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Era uma visita boa àquele local dos anjos? Por isso, nós precisamos entender o nosso compromisso e entender a importância de nós darmos importância ao que Deus fala à sua igreja. Nós estamos vivendo um período em que o amor se esfriou e vem se esfriando, e eu vou dizer uma coisa para vocês, que às vezes as pessoas, não, mas vai se esfriar mais. Vai se esfriar mais. Haverá fé quando o Filho do Homem voltar? Essa é uma pergunta. E vai se esfriar mais. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que não é preciso esfriar no seu coração. Todos nós temos escolhas. Nós podemos estar nesse percentual pequeno que aceita a porta estreita, que não quer aumentar a porta. E se fosse na linguagem atual, a pessoa vai falar assim: não, eu estou aumentando a porta por causa da acessibilidade, para poder passar uma cadeira de rodas. Na linguagem atual seria assim: vou melhorar essa porta. Só que quem passa nessa porta é curado. Não tem acessibilidade. Não tem como nós ampliarmos e não precisa. Quem passa nessa porta vai andar, porém, ela não é larga, é estreita. E mais uma pergunta me vem à mente: quem era Ló? E mais uma pergunta vem à minha mente: e onde ele estava? Nós já sabemos o que esses anjos queriam fazer e quem eles eram, da onde eles vieram. Mas e Ló? Será que Ló era uma pessoa desprovida de conhecimento de Deus? Porque nós podemos falar que a nossa debilidade e as nossas escolhas são por causa da nossa deficiência em conhecer a Deus.
Mas não é o que nós percebemos aqui. Ele tinha um conhecimento de Deus. Ele viveu durante um período parte da promessa junto com Abrão, que é seu tio, e ele viveu com Abrão, que era também simbolizando o pecador resgatado, que vivia na idolatria junto com seu povo idólatra, com os seus deuses ou falsos deuses. Abrão é chamado, então, para ser resgatado e viver uma vida na presença do Senhor. E Ló o acompanha, o seu sobrinho o acompanha, os dois prosperam muito por onde eles caminham. E agora Ló estava com Abrão? Não. Mas a Bíblia diz que ele estava na entrada de Sodoma. Agora Ló estava na entrada. Parece até porteiro, né? Todo mundo vai entrar aqui, ele estava na entrada. Porque ele estava na entrada completamente, era o melhor local? É porque ali é o início? Provavelmente, porque normalmente é assim, né? Você vai caminhando, até você ir para o centro. Aí você passa a participar do centro. E é assim quando nós nos afastamos de Deus. Nós começamos só a flertar, daqui a pouco nós estamos no epicentro, estamos regozijando com os pecadores. Mas nós vemos que Ló então tinha esse conhecimento, porque ao ver e identificar que não eram homens comuns, era uma manifestação em forma humana dos anjos, ele se prostra. Não foi à toa que ele se prostrou. Ou seja, ele tinha conhecimento de Deus e sabia que era um mensageiro de Deus. Às vezes nós até identificamos os mensageiros de Deus, mas a mensagem, ela não desce, não é palatável, não é agradável a nós. E nós pedimos para perfumar, ter um pouco de perfumaria, mudar um pouco, colocar de um jeito. E não se enganem, que muitas vezes, por causa de decisões da igreja, Jesus não fica dentro da igreja. Ela fica do lado de fora. Jesus fica do lado de fora da igreja. Porque nós não o convidamos para estar, às vezes, nos cultos que nós prestamos a Ele. Ló vive com Abraão, e por que ele está ali? Ficaram ricos, muitas posses e pouca terra, por causa do pasto. Então, Ló não se desentendeu com Abrão, mas os seus servos, os seus pastores, porque era uma disputa ali, não dava para ficar no mesmo lugar. E a partir desse desentendimento, Abrão, para evitar contendas com seu parente, oferece uma escolha para Ló. Uma escolha para que Ló fizesse da maneira como ele queria. É como se eu falasse assim: olha, tudo bem, não dá para a gente ficar junto, tem essa casa toda aqui, tem isso aqui tudo. Faz o seguinte, vê o que você quer, para que a gente não venha a se desentender por causa do que está acontecendo. No capítulo 13, versículo 10, diz assim: depois que ele oferece isso para ele, que é tipo, escolhe, você acha que eu estou, ou isso, aquilo, faz o seguinte, pega o Brasil, fica com a parte mais produtiva, que eu com Deus
sei que eu vou para qualquer lugar e irei prosperar, porque a minha prosperidade não vem do homem, do meu esforço, não vem do que tem de melhor no mundo. Aonde estiver seco, sem condição de plantar, é ali que vai nascer o meu sustento. É isso que é fé. Aonde estiver seco, sem nada, o meu sustento estará ali. No versículo 13, no capítulo 13, versículo 10, com essa oferta de Abraão para ele, que, aliás, era quem era detentor daquilo tudo, foi oferecido para ele como promessa. Quem está em Deus, a segurança que tem. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então ele comparou com o jardim do Éden, como o jardim de Deus, onde tinha tudo. A Bíblia compara com isso. E a primeira coisa que eu digo aqui para vocês: cuidado com o que os seus olhos carnais enxergam. Tomem cuidado, porque ele levantou os olhos e ele olhou a prosperidade humana, de bens materiais, daquilo que iria satisfazer o que ele queria. Cuidado com o que os seus olhos carnais enxergam. Da mesma maneira, nós devemos aprender aqui uma lição. Então, nós não podemos nos limitar aos nossos olhos naturais. Não se limite, não tem como ter uma vida cristã se limitando aos olhos naturais. O homem natural não contempla as coisas espirituais. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Diante do cerco que eles estavam, diante dos cercos que vêm contra a nossa vida, nós precisamos de olhos espirituais. Nós precisamos pedir: Senhor, que veja os exércitos que estão ao nosso redor, para proteger e para fazer esse combate em nosso favor. Não tem como eu caminhar como cristão sem visão espiritual. Não tem, não há possibilidade, porque o cerco virá e nós iremos temer, e ao temer irá dificultar as nossas escolhas. O homem natural não contempla o que é espiritual. E quando nós vemos esse cerco, mas que ao mesmo tempo está protegido pelos anjos do Senhor, para fazer aquilo que não cabe a nós, não é nada mais do que quando Jesus falou: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Diante do cerco, Jesus não te deixa sozinho. Nós não ficamos sozinhos diante das aflições da nossa vida, nós não ficamos sozinhos diante dos nossos desafios, dos nossos problemas. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada cristã, mas é difícil ser cristão dessa maneira,
como as pessoas chamam de radicais, aonde nós devemos ser conservadores nos nossos bons costumes. Mas a Bíblia diz que nós não estamos sozinhos diante de todos os perigos que a vida possa nos proporcionar. Existem momentos que nós podemos dizer: estamos cercados, irão nos destruir. Cristo não nos deixa sozinhos. A nossa luta não é solitária. Nós não temos uma luta solitária aonde Cristo nos abandonou no mundo e disse: seja cristão, seja como eu, faça e tenha força por si mesmo. Cristo disse que estaria conosco até que tudo se consumasse. Só existe uma maneira dele ficar do lado de fora, quando nós rejeitamos. Ele fica do lado de fora, respeitando a nossa decisão, mas nunca concordando com o fim que você está traçando para a sua vida. Ele bate a porta para que a igreja deixe entrar, para que não se amolde com esse mundo. Por falta de visão, nós podemos perder o melhor de Deus. Por falta de visão espiritual, nós perderemos o melhor de Deus. A falta de visão, ela é então incompatível com a fé. Não tem como nós associarmos a fé e a falta de visão. É verdade que em alguns momentos nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Faz parte do Evangelho. Assim como Eliseu orou para que o moço que o assistia, o seu servo ali, o aprendiz, aquele que estava com ele acompanhando, tivesse a visão, não corresse, não tomasse uma decisão precipitada. A falta de visão pode nos fazer tomar decisões precipitadas. E não só precipitadas, como que geram uma catástrofe na sua vida. E quem está ao nosso redor, diante dessa aflição, diante desses dilemas, desses problemas, nós precisamos de visão espiritual para tomar as melhores decisões. Não se limite ao que você consegue ver e tocar nesta vida, mas tenha uma visão para aquilo que Deus preparou para você através de Cristo Jesus, aonde Ele diz que tem muitas moradas. Se fosse o contrário, Ele diria, porque Cristo não é mentiroso. A palavra de Cristo é a verdade. E você deve aprender também como então também aconteceu isso com Ló, com esse povo, com o levita. Não ponha o seu coração nos prazeres desta vida. O seu limite com Deus é imposto pelo seu coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 21. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17, 9. Ló fez escolhas. E aí a gente volta ao assunto de que as experiências não superam as escolhas. O que nós vivemos hoje não é por causa das nossas experiências necessariamente, porque as nossas experiências
exigem de nós escolhas. Porque eu posso ter grandes experiências com Deus e ter escolhas ruins. As experiências devem determinar a sua escolha com Deus. Você agora não precisa ter experiência a todo momento para continuar vindo à igreja. Porque se você está aqui, nesta manhã, se você um dia entrou na igreja, se você em casa está ouvindo a palavra de Deus, é porque essa experiência é única. E foi Cristo quem trouxe você para este momento, para que você tenha escolhas diante dele, para que você diga assim: eu vou para casa depois desse culto, mas eu tenho um só Senhor. E é esse Senhor que eu vou pregar dentro da minha casa. Cuidado com as suas escolhas. Ló não estava ali por nada. Não era à toa que ele estava naquele lugar. Então, no versículo 11 do capítulo 13, diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ele não estava em Sodoma inicialmente, mas foi se chegando, fica aqui perto, daqui a pouco ele já estava dentro de Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ele fez escolhas pelo que ele viu. Ele não estava ali inocente. Ele estava ali por causa das escolhas erradas que ele fez. A Bíblia enfatiza que eles eram maus, mas não diz que eles eram, assim, só mal. Eram grandes pecadores. Grandes pecadores. Ele poderia pensar: mas eu vou à terra, como é que eu vou me alimentar? Não tem como, não tem para onde eu ir. Eu tenho que aceitar isso. Eu tenho uma família para criar. Não se engane, porque numa despensa vazia, Deus tem condições de fazer brotar comida ali. A maneira como Deus faz o milagre, eu não determino, mas eu tenho certeza que você pode abrir o armário e vai ver comida ali. O arroz, o feijão se multiplica. E é melhor ter o suficiente com Deus do que abundante e longe de sua presença. Ainda que às vezes possa parecer difícil, e é difícil, mas em outro lugar não tem vida. Não existe vida longe de Cristo. São maus, são idólatras, fornicadores, só falam mal, blasfemadores, falando mal um dos outros, praticavam relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, mentirosos, incentivam você na violência e no engano, incentivam você na mentira, incentivam você na ideologia de gênero, na idolatria. Eles são grandes pecadores contra o Senhor. Então não escolha esses locais, nem essas pessoas. Não escolha. Não mantenha a sua escolha pela aparência, no sentido daquilo que você vai ter de ganho. Muitas vezes, os jovens fazem escolhas por causa, não só os jovens, né? Mas os jovens sofrem mais com isso,
ou qualquer pessoa que venha ficar sozinho, num determinado período é a carência, mas nós tendemos a fazer a escolha pela beleza e não pelas virtudes. Escolha pelas virtudes. Escolha um namorado, uma namorada, não pela beleza, mas pelas virtudes, para que não haja sofrimento. O que tem atraído você? Virtudes ou beleza? Isso é muito sério. É fácil falar. É fácil. Nós não temos como escolher errado. Nós devemos olhar as virtudes. Virtudes ou riqueza? Ali terei dinheiro. Eu irei ter segurança até o final da minha vida. Segurança para os meus filhos. Virtude ou beleza? Onde você tem firmado a sua segurança? Quem é a sua fortaleza? São perguntas que eu não posso responder por você. Mas responda para você mesmo. Quem tem sido a sua fortaleza e a sua segurança? E eu pergunto mais uma coisa: aonde você tem construído a sua casa? Na areia ou na rocha? A sedução levou Ló para próximo de Sodoma. Será que a sedução não tem nos levado para próximo de coisas que nós não deveríamos tocar? Não concordo, mas estar ali por perto me faz bem, não é assim? Me sinto bem. Daqui a pouco você está no meio da folia de carnaval. Está lá, fazendo danças sensuais, celebrando o pecado. Se tem uma coisa que o carnaval significa, é a celebração do pecado e o afastamento de Deus. Não existe quem celebre o pecado e está salvo, está condenado nesta situação, se não se arrepender. Não tem como nós ficarmos na sensualidade, perdidos, e achar que estamos salvos. Há uma chamada para esse mundo: arrependam-se, mudem de vida, volte-se para o Senhor, estejam sim dentro da igreja do Senhor, proclamando o seu reino. Não há salvação longe de Cristo, não há salvação nas religiões falsas, estão perdidos, condenados ao inferno nessa situação, mas não é o prazer de Deus, mas nós ficamos perto, é só para poder resolver uma determinada situação que eu estou ali, até você se envolver tanto que você passa a morar e habitar naquele lugar. Você passa e leva toda a sua família para aquele local. Um local que você não concorda com tudo, mas tem alguns benefícios que te atraíram. Atraíram você para aquele lugar. Você vai perdendo a essência. Você começa a viver aonde não deveria por causa dos benefícios. Você sabe que não deveria estar ali, mas você fica ali. Você começa a viver em risco a sua vida e tudo que você tem mais precioso, que é a sua família. A família que você tem, seja como filho
ou como pai, ou como esposo e como esposa. Começa a ficar tudo em risco. Nós aprendemos também que nós devemos ter cuidado para nós não nos acostumarmos. Não permaneça para não se acostumar. Como que pode alguém tão diferente continuar ali? Porque a Bíblia diz, em 2 Pedro 2, 7 e 8, que o justo Ló, ele era afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, pelo que ele via e ouvia, ou seja, ele via e ouvia quando habitava entre eles. Isso atormentava a sua alma justa. Corra enquanto essas coisas atormentam a sua alma justa. Não conviva no meio deles. Como pode alguém tão diferente? Mas nós sabemos que de tanto caminhar no erro, fica difícil sair dele. Quanto mais nós caminharmos, mais difícil fica. E eu vou dizer uma coisa, não só difícil, é impossível. Impossível. Você fica dependente daquilo ali, daquele local e daquela situação. Mesmo sendo afligido porque ele tinha sido tocado por Deus. Ele sabia, mas ele continuava ali. Ele entendia, mas os seus desejos eram incontroláveis. O desejo de ficar ali era mais forte. Os benefícios falavam mais alto do que ele deveria fazer. São os tesouros dessa terra, que nós olhamos, ficamos encantados, cobiçamos, desejamos e nos achegamos a perto dele. Então nós aprendemos que ninguém é inocente. Ninguém é inocente. No versículo 2 do capítulo 19, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito. Insistiu. Ló sabia que não era um local seguro. E a Bíblia vai costurando isso, mostrando para a gente, nos diálogos, não era um bom local, não fique aqui perto, não tem condição. E Ló sabia que aqueles homens não podiam fazer nada com esses anjos. Como eles poderiam fazer alguma coisa em alguém que você se prostra? Não mexe nisso não. Entra aqui, vamos ficar aqui. Aí na rua não, você vai saber onde eu estou andando. Mas o Senhor sabe onde você anda. Por onde você anda, o Senhor sabe. Quando ele diz, vou verificar, porque é isso que ele fala para Abrão, vou verificar, é só para mostrar que ele é justo para a gente. Não porque ele precise saber, mas nós precisamos saber. Então ele está mostrando que ele não toma nenhuma atitude sem que seja de justiça. Eu sou um Deus justo. Quando eu digo que vou matar todo mundo, eu sou o Senhor. Sou um Deus justo. E ninguém há que possa me impedir
ou dizer que eu sou injusto. Abrão, eu tenho um chamado para você, mas você precisa aprender. Como o levita, em Juízes 19, você vê que eles ficaram na praça, esses homens iam para a praça. De tudo que o mundo oferece, não há nada melhor do que a presença de Deus. De tudo que o mundo tem a oferecer. Ainda que nós não possamos mais congregar dessa maneira, ter o prédio, mas se for para se manter firme no Senhor, vale a pena. Vale a pena abrir mão do conforto, vale a pena ser preso por causa de Cristo. É um privilégio quando nós somos achados dignos de sofrer como Cristo sofreu. E o padrão moral é o mesmo de Juízes. O padrão moral de quem se afasta de Deus é o mesmo sempre. Sempre será o mesmo padrão. Você vê que os homens, e aí diz que todo o povo, isso no versículo 4 ao versículo 7, todo o povo, de todos os lados, foram para aquele local, para exterminar aquele que é enviado do Senhor. Para que a palavra do Senhor, a cura, a libertação, não seja pregada, para amoldar. Agora, seja como eles, ninguém vai falar mal de você. Eu ouvi como aqueles pregadores, para aqueles que têm comichão no ouvido, querem ouvir coisas para os seus prazeres. Você agora é diferente dos outros pregadores, falando que nós também temos salvação, fazendo a igreja inclusiva, fazendo com que tu não fala mal das outras religiões, você não é arrogante como aqueles protestantes evangélicos. Aliás, é um novo grupo de evangélico e protestante que não protesta nada, mas se assemelha aos perdidos. Você quer amar os perdidos? Seja diferente. Ofereça um padrão moral diferente, um padrão de santidade. E eles chamam a Ló, perguntam onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa, no versículo 5, e Ló sai para falar com eles e diz: não os faça mal. Eles queriam abusar, e a sodomia vem daí a palavra, daqueles estrangeiros. Ló, aí você percebe que Ló, ele se coloca para impedir, e ele consegue identificar o mal, ainda que de forma tímida. Ou seja, ele tinha ainda os conceitos, mas de forma tímida. Se houver ainda luz, peça ajuda. Peça ajuda. Aproveite que você ainda consegue diferenciar o bem do mal. Mas você vê que é tão tímido que ele diz assim: tenho 2 filhas virgens e vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Padrão moral que teve no levita, aqui, igual. A história se repetindo. O mesmo padrão moral. O padrão moral do mundo é sempre de destruição. É sempre de afastamento de Deus.
Não se engane quando a pessoa fala, você tem que falar mais manso. O mundo, como se quisesse ouvir a palavra de Deus, porque não quer. Ninguém quer Deus. É o próprio Senhor quem resgata as pessoas e transforma. Não modifique o evangelho que você vive. Viva um evangelho autêntico e verdadeiro. A sua permanência com incrédulos faz você perder o senso moral. Faz você perder o senso de cristão, de salvo. Faz você mudar a sua identidade. Não permaneça com incrédulos, para que você não seja amoral, perdido, porque é isso que eles celebram. Brincadeiras, zombarias, certo e errado se perde. A permanência com incrédulos esfriará a sua fé, assim como ela tira a sua visão. Tudo que você for olhar será natural. Você não verá que tem Cristo guerreando as batalhas junto contigo, te fortalecendo, te encorajando ao seu lado, porque Cristo nunca abandona aqueles que Ele chama. É um sentimento que nós podemos até ter, mas ele não é real. Por isso nós devemos ficar com a palavra e não com os sentimentos. A palavra afirma, mesmo diante de sentimentos contrários, porque você vai poder falar, Senhor, está ruim, está difícil, estou querendo tomar decisões ruins, ou eu tomei, mas a tua palavra garante que o Senhor está ao meu lado, e é nisso que eu quero acreditar. Seja sincero, diga, Senhor, eu não estou acreditando como eu deveria, me ajude. Coloque em mim o teu Espírito, Senhor, para que eu tenha coragem de enfrentar isso. Me dê uma forma de eu poder fazer com que aconteça da maneira correta. Coloque o teu Espírito em mim para que eu possa dar vida, ao invés de trazer morte ao mundo, para que eu profetize e venha criar carne no coração, para que as pessoas venham chorar de arrependimento. Não permaneça onde você não é bem-vindo. O que quer dizer isso? Eles, porém, disseram, versículo 9, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Ser juiz em tudo. Ou seja, você vê que a Bíblia vai explicando tudo. Ele estava ali, falava, mas ele não era aceito como cristão. Ele não era aceito como cristão, ele não era aceito como de Deus, como falando que aquelas coisas eram. Ele era aceito se ele não falasse nada. E ele, de alguma maneira, achava que ele poderia mudar o coração daquelas pessoas. Mas por causa de quê? Dos benefícios. Não era porque estava amando as pessoas, era por causa dos benefícios daquele local que estava satisfazendo os desejos e os prazeres do coração dele. A Bíblia diz que livrou o justo Ló. Entenda, não permaneça aonde você não é bem-vindo. Não querem você como cristão. Eles querem corromper o seu coração. Eles querem consumir a sua vida para que você viva como um morto. Ou um morto que pensa que tem vida. Mas Cristo te chamou para que você tenha uma vida e que ela seja abundante no seguir a Cristo. Foi o Senhor quem trouxe você. Quando os homens daquela cidade tentaram apanhar Ló, os anjos trazem Ló para dentro e cega todos aqueles homens. Se você se permanecer fiel, você verá sempre o Senhor vencendo as batalhas mais
difíceis, provocando com que aqueles que querem destruir você não prevaleçam sobre a sua vida. Mas, ainda assim, ele estava se demorando a sair. Essas pessoas irão elogiar você, mas nós vemos que o Senhor, Ele é misericordioso. Se Ele trouxe você aqui essa manhã, Ele age como esses anjos que guardaram a vida de Ló, mesmo ele tendo relutância. Ele tinha dificuldade de sair daquela situação. Se você olhar a vida de Ló, os anjos falam: você deve sair daqui, que será destruído. Nós não temos como estar no mundo e sermos cristãos. E você deve então guiar todos para fora. Ele tentou chamar os seus, mas eles recusaram, os seus genros. Nós sabemos que o Senhor é quem conduz a nossa família para fora. Não desista da sua família. Não desista das pessoas que você ama. No entanto, se a decisão deles for ficar, não morra junto. Vá para o lugar aonde o Senhor separou você, para dizer: Senhor, eu estou contigo. Vá para o lugar onde o Senhor separou você, e de lá, ore pelas pessoas. Mas entenda uma coisa: esse mundo será destruído, como Sodoma e Gomorra. Então você precisa sair depressa. Se Deus falou que irá destruir, Ele irá destruir. Não morra junto. E cuidado para não se apegar. Ló se demorou a sair. Veja a misericórdia de Deus, porque às vezes nós olhamos e vemos Sodoma sendo destruída, mas nós não vemos que pela intercessão de Abrão, no capítulo anterior, o Senhor foi salvar Ló. Então seja como Abraão, não viva em Sodoma, viva nas promessas de Deus na sua vida. E ofereça a Ele o seu melhor louvor. Ofereça àquele que não quer sair a vida em Cristo. Saia depressa. Mas mesmo ele não querendo sair, os anjos tomam Ló, empurram Ló para fora com a sua família. Cuidado com as consequências de nós andarmos com a nossa família em locais errados. Ele não conseguiu salvar a esposa dele porque ela estava com o coração nostalgia no passado, naquela cidade, e ela desejou voltar. Não deseje voltar. Caminhe em frente, continue essa caminhada, que o Senhor é quem te tirou e é Ele quem sustentará a sua vida. Possamos orar ao Senhor. Sim, ó Deus, esteja com a tua igreja, Senhor. Esteja com todos aqui, Senhor. Seja, ó Deus, esse nome, ó Deus, sobre todo nome, Senhor. Cure, ó Deus, todos aqueles que estão aflitos, Senhor. Separa, ó Deus, como esses anjos, ó Deus, que tirou do mundo. Sustente, ó Deus, com mão forte. Fale, ó Deus, aos ouvidos de cada um aqui, Senhor. Que eles venham, ó Deus, dar frutos. Que nós possamos dar frutos como igreja, Senhor. Frutos de arrependimento, ó Deus. Aquele que está afastado, que você levante a mão ao Senhor. Faça um compromisso com Ele. Diga: Senhor, eu quero ser salvo por Ti, Senhor.
Me salva, ó Deus, de Sodoma e Gomorra, ó Deus. Me tira, ó Deus, desse lugar, Senhor. Ó Senhor, que eu não volte, Senhor. Aquele que está longe de Sodoma e Gomorra não queira voltar-se. Ó Deus, nós entregamos, Senhor, tudo em tuas mãos, Senhor. Eu vou construir minha vida em Ti. Vamos do início. Fique de pé. Aleluia. Vamos do início. Aleluia. Levante as suas mãos e adore comigo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Aleluia. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Quero ouvir a sua voz. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Você pode dizer isso? Aleluia. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti, Senhor. Diga isso, aleluia, lá do início. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. És digno, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação,
está no seu controle, meu mestre, Senhor da minha alma, bendito e maravilhoso. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem angústia, nem tribulação. Oh, Senhor, nós te amamos. Bendito seja o teu nome. Obrigada por esse tempo, pela tua doce presença. Ajuda-nos a ir meditando nesta palavra, Senhor, guardando-a em nosso coração e construir a nossa casa sobre a rocha. Tu és a nossa esperança, Senhor. Fica conosco durante todo esse dia, essa semana. Guarda, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui, que fazem parte dessa congregação e as suas famílias. Leva-nos guardados por Ti na sua cobertura. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória, minha gente? Aleluia! Aplauda ao Rei. Ele é digno do seu melhor aplauso, da sua maior entrega. Eu poderia estar em qualquer